Lucas Pedrosa é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Lucas Pedrosa, muito bem-vindo aos estúdios da Fã FM pela primeira vez aqui conosco, trazendo sua participação aqui no Jornal da Fã. Olá, Narciso. Um bom dia a todos os ouvintes. Cumprimento aqui Narciso, agradeço pelo convite. Cumprimento também Sandro Demiro, né, toda a família e todos os colaboradores da Fã no nome do meu amigo Diego Costa. Diego Rios. Meu caro Lucas Pedrosa, você enquanto economista, como é que está acompanhando o cenário atual no Brasil, no mundo, aqui em Sergipe? Não, veja bem, o mundo ele foi atingido por um meteoro em 2020, com a pandemia, né? Todo mundo estava vindo num caminho, inclusive o Brasil, num caminho de recuperação, mas um meteoro atingiu o mundo todo, não só o Brasil, e a partir de então, medidas precisavam ser tomadas para poder atenuar as consequências do vírus, e uma delas foi o fechamento de vários setores econômicos, né? Enfrentamos isso em 2020, em 2021 achamos que íamos começar a sair, daí veio outra onda do Covid, acabou atrapalhando a nossa trajetória de recuperação, mas, assim, a perspectiva agora já com a vacinação é que boa parte dos setores comecem já a funcionar 100%. Logicamente, houve uma grande mudança nas demandas dos setores. Há setores que morreram completamente, há setores que cresceram do nada, como, por exemplo, os setores de tecnologia, por conta do home office e etc., mas hoje em dia a gente enfrenta dois grandes problemas, né, não só no Brasil como no mundo todo. Um desses problemas é o baixo crescimento econômico, e isso tem feito com que a miséria tenha voltado, inclusive no Brasil. E outro problema grande é a inflação, né? Nós estamos aqui lidando no Brasil com a inflação de 2 dígitos, que está sendo catastrófica, principalmente para os mais pobres, né? Isso eleva o preço dos alimentos, dos combustíveis, do gás de cozinha, e traz consequências terríveis para todo mundo. Então, esse é um grande desafio para os governos em 2022. Efetivamente, fala-se na inflação, como você falou aí, na casa dos 2 dígitos, mas as pessoas, na prática, sentem este índice de forma muito mais violenta, vamos dizer assim, né? Você apresenta aí 10, 11%, mas na prática, as pessoas quando vão ao supermercado, quando vão adquirir algum tipo de produto, percebem que este índice ele é muito mais amplo do que simplesmente o índice oficial anunciado. Por que isso acontece principalmente com os mais pobres? Sim, de fato. O índice de inflação que o Brasil usa para medir a elevação dos preços se chama IPCA, né? O índice de inflação comum mais utilizado. É um índice de preços ao consumidor amplo. Ele tem uma cesta de bens, as quais ele considera, cesta de bens e serviços, para medir a elevação dos preços. Daí, de forma bem grosseira, esse índice acaba computando uma média, né? Uma média dando peso a alguns setores mais do que os outros, mas de fato a gente costuma dizer na economia que toda vez que há uma crise econômica ou uma crise inflacionária, o pobre ele sente bem mais do que o rico, porque o pobre, toda a renda dele é destinada ao consumo, né? Toda a renda dele é destinada à alimentação, a transporte. Então, quando há uma inflação, ele é afetado muito mais do que a classe média de forma geral, né? A gente vê hoje uma situação de que o preço do combustível, por exemplo, ele subiu muito mais que esses 10%, né? A gente saiu de uma situação que era em torno de R$5 no passado e hoje a gente está vendo aqui combustível a R$7 e alguns centavos. E isso é terrível, porque o combustível ele é o grande insumo da maioria das cadeias produtivas, não é? É o combustível que transporta os alimentos. Por isso que a gente diz que aumentou o combustível, aumenta tudo. Aumenta tudo. Aumentou o combustível, aumenta tudo, né? Então, isso acaba tendo um efeito cascata, né? Sobre todos os setores, inclusive coisas que a gente nem imagina que subiriam, sobem por conta da subida do combustível, como a educação, porque todo mundo precisa se transportar de um canto para o outro. Enfim, o combustível é o grande insumo da economia, e ele subindo, tudo sobe. Você, enquanto economista, concorda ou discorda da política de preços da Petrobras? Bem, a questão da Petrobras é um pouco mais complicada do que parece. Às vezes a gente utiliza algumas analogias e alguns jargões de convencimento, mas a questão é mais profunda. A Petrobras, apesar de ser uma empresa pública, ela está sujeita às regras de mercado, né?
E se ela não cobrar o preço internacional do petróleo na sua venda de petróleo, ela pode sofrer constantemente prejuízos no seu caixa e pode vir a quebrar. Né? E foi isso que quase aconteceu no passado, quando se houve um grande controle de preços. Agora também tem o outro lado, que é complicado. Né? Se é para praticar preços de mercado, então para que a Petrobras é uma empresa pública? Né? Se é pública, ela tem que atender às demandas populares. E o povo hoje precisa de combustível mais baixo. Então, é uma faca de dois gumes, sabe? É complicado porque se ela praticar, ela pode vir a quebrar e aí todo o Brasil perde com isso. Mas também é complicado porque, sendo uma empresa pública, ela deveria atender às demandas populares. Né? Com relação a todo início de ano, há uma sobrecarga de despesas aí para todas as famílias, né? Vem a questão do pagamento dos impostos, vem a questão de escolar, né? Matrícula, compra de livros, etc. Quais os cuidados que as famílias precisam ter para não ampliar o seu endividamento? A questão das finanças pessoais, ela é bem interessante, justamente em períodos de crise como esse. Em períodos de crise é onde a gente mais tem que controlar a nossa despesa, para poder sobrar dinheiro em caixa e conseguir realizar todos os nossos pagamentos em dia. E realmente houve, no começo desse ano, como tem todo o começo do ano, né? A gente tem despesa de IPTU, tem despesa de matrícula do filho do colégio, despesa de IPVA. E, por exemplo, no caso específico do IPTU e do IPVA, todos esses bens, né, os carros, os imóveis, por conta da pandemia, houve uma escassez de oferta desses bens, daí o preço deles subiram. E como o imposto é calculado em cima do valor venal do bem, é natural que o valor desses impostos subam. Então, todo mundo hoje está tendo que arcar com despesas maiores, inclusive também de matrícula de filhos em colégio, etc. Pagamento de seguro de carro, que começa também no começo do ano. E isso daí está sendo bem difícil, mas o caminho para conseguir não se esguelar, não ficar cheio de despesas, já no ano anterior, fazer uma economia, né, para se preparar para esses primeiros meses do ano e também deixar tudo anotado, receita e despesa, para que não venha se sofrer muito com essas consequências. Quais são os índices hoje que nós temos de endividamento das famílias no Brasil? Não, as famílias hoje estão super endividadas, né? Existem dados dos sistemas de proteção de crédito de que cerca de 70% das famílias elas vão ter algum tipo de endividamento, né? E isso daí foi até uma proposta de um candidato a presidente no passado em resolver esse problema. Entretanto, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque o Brasil ele tem altos índices de endividamento justamente porque as taxas de juros praticadas no mercado elas são extremamente grandes. E se você deixa de pagar a dívida por um período, ela se torna muito grande. E isso acaba atrapalhando as famílias no sentido de honrar essas dívidas. Então a gente precisa urgentemente de uma política pública em âmbito nacional no sentido de resolver essas questões do endividamento das famílias no Brasil. Política econômica. Na sua opinião, enquanto economista, a política implantada pelo governo Bolsonaro tem surtido efeito ou tem dificultado a saída do Brasil da crise? Olha, Narciso, infelizmente, a política econômica do governo federal hoje em dia, ela não está sendo necessariamente o que foi prometido, né? O governo federal, na sua eleição, fez uma promessa de uma pauta mais liberal, mais pró-mercado e etc. E entregou muito pouco dessa pauta. Entregou no começo do mandato a reforma da Previdência, que na verdade foi uma bomba que o Brasil conseguiu desarmar, né? E isso foi muito importante, mas de lá para cá o que houve foi basicamente mais do mesmo, né? Populismo fiscal, no sentido de conseguir dividendos políticos por conta disso. E não houve, de fato, uma entrega de muita coisa, né? O governo resta paralisado nos últimos anos e a tendência é que esse ano fique paralisado também. Não se conseguiu nem sequer debater as grandes reformas que são necessárias para o crescimento do Brasil, né? Dentre essas reformas, qual que você acha que seria mais importante para a economia? A fundamental hoje, de acordo com o meu ponto de vista, é a tributária, né? Hoje em dia você tem no Brasil um estoque muito grande do que a gente chama de contencioso tributário, ou seja, tributos que, em tese, deixam de ser pagos pelas empresas por falta de compreensão da legislação tributária. Hoje em dia, muito disso está em debate administrativamente e judicialmente. Enquanto não se vier uma reforma
que simplifique o pagamento de impostos no Brasil, simplifique o recolhimento, para facilitar a vida das empresas, a gente acaba ficando submetido a um baixo índice de crescimento econômico hoje e no futuro. Então, assim, é uma esperança que eu quero ter, é que o próximo governo ele venha a de fato começar a discutir no começo do mandato uma reforma tributária. Dentro dessa proposta de reforma tributária, muito se fala que no Brasil os ricos pagam pouco imposto e os pobres ficam com uma sobrecarga. Você concorda com essa análise? Eu concordo. Isso daí acontece de fato porque, mais uma vez, a parcela da renda do pobre ela é quase que 100% dedicada ao consumo. Já a parcela da renda do rico, da pessoa de classe média, uma parte dela vai para a poupança. Então, se a gente for considerar essa questão em termos relativos, o pobre, de fato, acaba pagando proporcionalmente mais impostos em função da sua renda que o rico, né? E isso daí é um fenômeno muito brasileiro, porque no Brasil, por ser um país subdesenvolvido e se ter dificuldades em taxar o patrimônio e taxar a renda, por muitas pessoas estarem na informalidade, o governo federal, e isso não é uma escolha de agora, é uma escolha da história do Brasil, acaba taxando mais o consumo, através de impostos sobre o valor agregado, como o IPI, o ICMS, contribuições que incidem sobre o faturamento, como o PIS/COFINS, e isso acaba fazendo com que a maior parte da carga tributária seja localizada no consumo e, por consequência, bancada pelos mais pobres, né? Então, essa é uma verdade e é uma discussão que a gente precisa ter na reforma tributária. Como equalizar a questão de quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. Taxação das grandes fortunas é um caminho? Olha, essa taxação das grandes fortunas acabou virando um claque, porque é uma questão muito mais complicada do que parece, né? Muito se fala isso em campanhas eleitorais, vamos taxar que isso vai resolver o problema do Brasil e não sei o quê, mas é bem complicado. Inclusive, um dos economistas mais influentes hoje da esquerda, o Thomas Piketty, que escreveu O Capital no século XXI, ele fala justamente sobre esse imposto de grandes fortunas. Ele diz o seguinte, o imposto de grande fortuna, ele só consegue ser cobrado, de fato, caso ele seja existente no mundo inteiro. Então, não adianta nada você taxar um rico aqui no Brasil, né, uma pessoa que tem uma grande fortuna de fato, a pessoa vai pegar o patrimônio dela e vai mandar para outro país. Se o mundo todo não cobra esse imposto, a pessoa simplesmente vai deslocar o patrimônio. Então, a gente pode ter o que a gente chama na economia de efeito cobra. A gente faz uma política pública com boa intenção, né? Não, vamos taxar os mais ricos porque a gente vai conseguir, com esse valor de impostos, financiar políticas sociais para os mais pobres, mas uma consequência ruim. O mais rico vai lá, tira o patrimônio dele daqui e vai produzir ou vai colocar esse patrimônio em outro país, e aí a gente pode ter várias consequências piores, né? Menos arrecadação de imposto, taxa de juros maiores, porque o cara vai tirar o patrimônio dele daqui e vai botar em outro país. Então é uma política pública que tem que ser muito pensada. Aquela concorrência que se cria entre os estados da questão do ICMS, por exemplo, para tentar atrair indústria. Exatamente. A questão da guerra fiscal, né? Todo mundo acaba perdendo por conta da guerra fiscal, né? E a questão do imposto sobre grandes fortunas, ao invés dessa concorrência ser entre estados autônomos dentro de uma nacionalidade, seria entre nações, né? Então, se todos não fizerem igual, as consequências são piores do que os benefícios de um imposto sobre grande fortuna. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã com o economista Lucas Pedrosa, trazendo aqui a análise dele para o cenário de 2022. Um abraço ao professor Dernival, lá em São Domingos, ouvindo aqui o Jornal da Fã. Recebo aqui a informação da Carla Barreto, assessora de comunicação da Ensurb, o pedido para que o ouvinte que reclamou aí da questão de animais soltos no Santa Maria, de que ele identifique a localização para que a Ensurb possa agir no local. Registro feito, minha cara Carla Barreto, obrigado pela audiência de sempre, pela sintonia. Um abraço também para Djalma Coqueiro lá em Estância, ouvindo aqui o Jornal da Fã. Meu caro Lucas, início de ano é também um período de planejamento, né? Todo mundo vira o ano com boas intenções, vou fazer diferente, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Que conselhos, enquanto economista, você dá, por exemplo, para as pessoas que estão querendo
investir. Onde investir seria mais vantajoso neste ano de 2022? Olha, Narciso, a gente viu nesse ano de 2021, ao contrário de todas as previsões, uma queda gigantesca da Bolsa de Valores, né? Eu tenho muitos amigos que perderam muita grana com essa brincadeira, ou seja, começaram a investir na Bolsa sem a devida assessoria financeira e daí perderam muito dinheiro porque não conseguiam entender para onde a Bolsa ia e etc. E começaram a investir por conta de apelo midiático e etc, né? Hoje em dia a gente tem uma situação em que a Selic vem subindo. A taxa Selic, que é a taxa de juros básica praticada no Brasil, determinada pelo Banco Central. E com a subida dessa taxa de juros, os investimentos de renda fixa, que a gente chama, que são os investimentos que pagam um rendimento já pré-acordado antes de você colocar o dinheiro, eles estão ficando cada vez mais atrativos, né? E o interessante desses investimentos de renda fixa é que eles têm uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, ou seja, caso haja uma insolvência na instituição financeira, né, a instituição financeira não consiga pagar para você de volta o que você investiu, o Fundo Garantidor de Crédito garante esse valor de volta. Então, num cenário de subida de taxa de juros, de aumento da inflação, o aconselhamento padrão é fugir da renda variável, ou seja, fugir de bolsa de valores, ainda mais esse ano, que vai ser um ano eleitoral, então a bolsa vai ficar muito instável, né? A cada notícia que se sair, a cada pronunciamento dos possíveis candidatos à presidência, a bolsa vai variar muito, então se torna um investimento muito arriscado. Então o caminho agora é investir em renda fixa, em títulos de instituições financeiras, como CDBs, LCIs, LCAs, e etc., que pagam rendimentos melhores que a poupança. Para a gente encerrar, quais as perspectivas de Sergipe neste cenário e para este ano de 2022? Bem, Sergipe é um estado que atualmente foi considerado por uma consultoria lá de São Paulo como o estado que mais vai ter crescimento do PIB nesses períodos, né? Então, o estado de Sergipe veio fazendo, ao longo dos últimos anos, um acerto bem grande nas suas contas, um ajuste fiscal, que permitiu com que o Estado viesse a aumentar sua capacidade de endividamento, sua nota na Secretaria do Tesouro, ou seja, o Estado veio ficando cada vez mais sólido, não é? E existe hoje uma série de operações de crédito no sentido de investir em infraestrutura e saúde do Estado de Sergipe. Então, o que se espera para esse ano, de fato, é um crescimento do PIB muito bom para o nosso Estado, talvez um dos maiores crescimentos do Brasil, não é? Com muito investimento em infraestrutura, em saúde e, de fato, no fim das contas, o que interessa para o povo de geração de empregos, né? Então, eu estou muito otimista com relação a esse ano a respeito do estado de Sergipe. Meu caro Lucas, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Fama, por esse papo, pelas orientações e esperamos que realmente este ano seja um bom ano para todas as famílias brasileiras, que a gente consiga superar esta crise diante de todas as dificuldades que ainda estão por vir e que a pandemia não nos traga mais consequências negativas, né? De fato, Narciso, esperemos que tudo venha a dar certo, né? E que venhamos, de fato, prosperar esse ano, porque o povo brasileiro já sofreu demais durante esses 2 anos, então torçamos que esse ano seja melhor, muito melhor. Então, agradeço aqui a participação, o convite, obrigado a todos da FAM e obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Lucas Pedrosa, economista, por sua participação aqui no Jornal da Fama.